Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, falando hoje sobre o grande projeto de Jesus, um projeto muito interessante que ele executou, deixando para nós o exemplo de quem escolher. Jesus, como diz Mateus, no capítulo 10, que nós falávamos no primeiro versículo, que ele diz assim, ele chama os seus 12 adeptos e lhes dá autoridade sobre os espíritos inferiores ou contaminados, para expulsá-los ou conduzi-los. Nós vamos falar disso, que o termo seria mais conduzir, orientar e não expulsar, e para curar toda sorte de doença e toda enfermidade. Analisemos. Quando eu leio esta passagem do Evangelho, eu me lembro de um grande cientista, um grande intelectual do nosso século passado, chamado Albert Einstein. Era um judeu e ele, com certeza, ele deve ter analisado toda a história da Torá para que ele trouxesse essa frase ou esta informação que se enquadra tão bem no que nós vamos avaliar agora e analisar. Ele diz assim: Deus não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Veja que coisa interessante. Daí porque Jesus escolhe 12 pessoas, 12 homens simples, que para muitos não tinham capacidade, não eram capacitados. Mas como eles foram escolhidos, e Jesus diz assim, eu vos farei pescadores de homens, de almas e de homens, quando ele convida Simão e André, e Tiago e João, que eram pescadores ali no mar da Galileia, no lago de Genezaré. Observe, meu caro telespectador, que coisa interessante. Porque Jesus escolheu esses homens tão simples, mas ao mesmo tempo ele diz assim, eu, segundo Mateus, lhes dar autoridade sobre os espíritos inferiores. O que é ter autoridade sobre os espíritos inferiores? Será que nós já temos, depois de 2008 anos, esta autoridade? Como é que se consegue autoridade sobre os espíritos inferiores? Jesus nos dá a receita. Qual é? Primeiro, ele diz assim, ele chega em determinado local, fazia 3 dias que os discípulos tentavam conduzir uma entidade e não conseguiam. E no momento que Jesus chegou, as entidades imediatamente foram conduzidas. E os discípulos comentam, mas Senhor, nós estamos aqui há 3 dias batendo essa entidade, esse espírito inferior não vai embora. O Senhor apenas chegou, eles já foi conduzido. E Jesus disse, este espírito só pode ser conduzido à custa de oração e jejum. Que oração e que jejum é esse? A prece, a sintonia com o alto, a sintonia com Deus, nos dá essa condição. E segundo, qual é o jejum? O jejum de comida? Será que é o jejum? Será que é uma dieta que vai fazer ter autoridade sobre os espíritos? Claro que não. Que nós fazemos dieta todos os dias, os médicos nos obrigam, as mulheres então já estariam com todo tipo de autoridade, porque elas quase, coitadinhas, não comem com medo de emagrecer e puxa daqui, ajeita dacular, que é para ficar jovem, bonita, e aí não comem por vaidade. Isso, claro, que esse tipo de sacrifício não é bem visto aos olhos de Deus. E daí porque quando Jesus fala de jejum, ele fala de jejum da alma, jejum espiritual. Que jejum é esse? É a abstinência do orgulho, da inveja, do egoísmo, da avareza, do desamor, da falta de companheirismo, da falta de solidariedade com os que sofrem. É este jejum que nós temos que fazer. Nós temos que tentar combater dentro de nós o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa inveja, para poder a gente ter autoridade sobre os espíritos inferiores. Cá entre nós, quem já leu a obra Voltei, Irmão Jacó, psicografada pelo grande Francisco Cândido Xavier, você vê lá um diálogo entre o irmão Jacó, que tinha sido
um grande comerciante, na época que viveu no Brasil, e ele se depara com uma entidade que está prejudicando alguém, e ele pede a ela que perdoe aquela pessoa, que não a maltrate, que não a prejudique. E o Espírito sorri para ele e diz assim: quem é você para exigir alguma coisa de mim? Se quando quando estava no mundo encarnado, comerciante, você protestava todas as duplicatas daqueles que não lhe pagavam. Então você não pode exigir de mim caridade e compreensão para os outros se você mesmo não dá. Então por isso que Jesus dizia que essa autoridade ela só pode ser obtida através da oração e do jejum. E é isso que ele recomenda para nós. E é esta autoridade que nós precisamos adquirir. Você que está nos assistindo, qualquer um de nós precisa ter esta autoridade. Senão a gente não vai ter condições de ajudar e de auxiliar os espíritos sofredores que circulam, que estão conosco. A gente não consegue expulsar. Jesus nunca expulsou espíritos. Ele não precisava. Jesus era a luz. Bastava a presença dele. Lembre-se do que tem lá narrado em Mateus capítulo 9, quando ele chega lá na região de Gadareno, lá em Decápolis, de longe os espíritos já começam a gritar para ele: que tens contra nós, filho de Elohim? Jesus não tinha dito, segundo o próprio Evangelho, nenhuma palavra. Foi a própria luz, foi a autoridade de Jesus que incomodou e fez com que aquelas entidades, aqueles espíritos se afastassem. Ele não precisou expulsar ninguém. E é isso que nós precisamos atingir. Mas nós vamos voltar ao assunto. Continue conosco, que no próximo intervalo nós voltaremos a esclarecer mais sobre Mateus 10, versículo 1.